Mas vamos voltar lá para Apocalipse 22. Verso 6. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos espíritos dos profetas enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Sabe que essas expressões venham sem demora e bem-aventurado aquele que guarda as palavras e as coisas que em breve devem acontecer são marcas muito especiais nesse capítulo. Quer ver? Vai no verso 9. Diz assim: então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Veja o verso 10, porque o tempo está próximo. Veja o verso 12, venho sem demora. Veja o verso 20, certamente venho sem demora. Por que o Espírito de Deus está repetindo essas duas coisas? Guarda a palavra, porque venho sem demora. Porque, irmãos, essa é a advertência do Senhor para nós nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Guardar a palavra, estar atento, porque a sua volta está às portas. O grande problema é que os cristãos hoje não vivem como se Deus fosse voltar. Não vivem como se Deus fosse voltar. Aceitam o Senhor, o recebem, vivem uma vida temendo o Senhor, mas a sua cabeça está aqui na terra, nos projetos dessa terra. Quantos de nós, nessa semana que passou, nós estamos entrando numa nova semana, né? Domingo é o primeiro dia da semana. Essa semana que passou, quantos de nós pensamos e refletimos, o Senhor pode voltar essa semana? Não precisa responder, irmãos. Basta você se perguntar, algum momento, durante 7 dias, isso passou pela sua cabeça? Que o Senhor poderia ter voltado na semana passada? Mas os filhos de Deus devem andar com seus olhos para os céus, aguardando a volta do Senhor. Venho sem demora, guarda a palavra, o tempo está próximo, venho sem demora. Essa é uma advertência muito séria para todos nós, os filhos de Deus, né? Vamos no verso 8 aqui. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Quais são essas coisas? A cidade santa, novo céu e nova terra, Deus habitando com os homens, em uma cidade celestial, do qual esses homens são essa cidade. Quando João vê essas figuras, vê o método do trabalho de Deus, ele se prostra, ele adora a Deus, né? Verso 10. Disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Irmão, o livro de Apocalipse, ele guarda muita similaridade com o livro do profeta Daniel. Muitas figuras que nós vemos lá em Daniel também estão contidas aqui em Apocalipse, embora tenham sido escritas séculos depois. E por que isso? Porque foi o Espírito de Deus que escreveu. Um tempo usando Daniel, em outro momento usando João, mas a revelação vem do Espírito. Há um só autor da palavra de Deus, mas ele usou vários instrumentos para fazer isso. Mas o interessante é que lá em Daniel, o Senhor disse assim para Daniel: sela as palavras dessa profecia. E aqui é dito: não seles as palavras dessa profecia. Porque Daniel foi escrito muito tempo antes da consumação do propósito de Deus, da volta do Senhor. Já Apocalipse não, ele foi escrito às portas. Então não seles. Selar significa
encerrar, fechar, né? Não permitir acesso. Mas aqui em Apocalipse o Senhor está dizendo: não celes. Essa palavra precisa ser manifesta. E sabe qual é o livro da Bíblia que menos se fala hoje nas reuniões das igrejas? Curiosamente, é Apocalipse. É a palavra que o Espírito diz: ela não está selada, ela está aberta para vocês, meus filhos, porque vocês precisam guardá-la, porque o tempo está próximo. É a palavra que é menos falada nas reuniões da igreja. Se fala de tudo. Se fala de prosperidade, se fala de sucesso, se fala de salvação, mas não se fala de Apocalipse, que tem uma relação muito íntima com o quê? Com a segunda vinda do Senhor. Por isso que eu digo, a igreja hoje, infelizmente, ela está, a sua grande maioria, eu não estou dizendo todos, sua grande maioria vivendo como se o Senhor não fosse voltar. E se você vive como se o Senhor não fosse voltar, não te interessa o assunto de Apocalipse, porque ele fala justamente sobre o quê? Sobre a vinda do Senhor. Claro que ele lança luz sobre toda a palavra, mas o foco é este aqui: guarda, porque venho sem demora. Não é o que o texto que acabamos de ler? Não celes as palavras na profecia deste livro, porque o tempo está próximo.